Arthur Jorge concedeu duas entrevistas hoje, uma para Botafogo TV antes do treino e outra para ESPN Brasil. Essa entrevista da ESPN Brasil está repercutindo por conta de uma fala dele que eu quero mostrar dentro desse vídeo aqui, e a partir disso a gente vai comentar e também vou trazer aqui uma informação que eu conversei agora há pouco com algumas pessoas ali envolvidas na situação, digamos assim. Além disso, vamos falar também do Jefinho, uma notícia do meu amigo Thiago Franklin, que eu quero trazer para vocês aqui também para a gente opinar e comentar bastante, agora no canal do Medeiros. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros para a gente falar muito sobre o nosso Botafogo, o nosso glorioso. Já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante. O YouTube divulga esse vídeo aqui para mais irmãos de camisa botafoguenses, beleza? Vamos começar falando então sobre Arthur Jorge, ele que deu aí uma entrevista para Botafogo TV antes do último treino que ele concedeu hoje no estádio Newton Santos, treino preparativo aí para o jogo deste domingo, né, que vale o título do Campeonato Brasileiro, Botafogo e São Paulo, 4 horas da tarde no Newton. E aí na Botafogo TV, né, não tiveram algumas perguntas mais incisivas. E aí na ESPN Brasil, onde ele deu uma entrevista exclusiva depois, né, que ele terminou as atividades, a repórter fez uma pergunta sobre o futuro do Arthur Jorge no Botafogo. Ele que tem contrato até 2025, mas a gente sabe que esses contratos, né, se outro clube chegar e pagar a multa, pode sair. Então a multa do Arthur Jorge não é uma multa alta. E aí, vamos ver o vídeo. Acho que é interessante a gente ver o vídeo primeiro, antes da gente comentar, antes da gente opinar aqui sobre a fala do Arthur Jorge. Você tem propostas e o que você pode falar sobre o seu futuro? O meu futuro tem nesta altura algumas incertezas, confesso, porque eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro de 2025. A verdade é que nesta altura também, porque a valorização não é só dos atletas, é também do treinador, acontece de termos algumas propostas que já nos surgiram e que o meu empresário tem gerido tudo isso de uma forma muito direta, porque o meu foco desde sempre, isto aconteceu ainda antes da meia-final da Libertadores, eu disse que não queria ser incomodado ou ser envolvido no que quer que fosse, porque eu tinha e tenho dois grandes objetivos: Libertadores conseguido e agora Campeonato Brasileiro. São dois objetivos que eu não quero de toda a maneira desfocar, mas sei também que aquilo que é essas possibilidades têm sido postas de uma forma muito clara, muito frontal para com João Textor e toda a diretoria do Botafogo. Ele já está com tudo nas mãos. Têm tudo na mão, portanto as coisas estão muito claras para que todos possam perceber, porque nesta altura aquilo que eu quero e estou à espera é poder ouvir qual é a posição do Botafogo em relação a isso, para poder então decidir o melhor do meu futuro, porque tem também muito envolvência naquilo que é o meu futuro imediato. E o Textor até falou que vai conversar sobre isso depois do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Em breve então vai ter uma reunião. Vamos aguardar. É isso, gente. Então, assim, voltando aqui para falar com vocês, eu quis colocar a entrevista, né, para a gente ouvir toda a fala do Arthur Jorge, que eu acho muito interessante, do que a gente ficar só nas manchetes, né? E na fala do Arthur Jorge, talvez ali o momento não seja, talvez a única coisa que eu acho que talvez não deveria ter acontecido é o momento. Se ele dá essa entrevista na segunda-feira, claro, ele já vai viajar para o Catar amanhã, mas se essa entrevista, por exemplo, sai na segunda-feira, ok, mas a gente tá aí véspera de um jogo de título, né? Então acabou assustando aí alguns torcedores, essas aspas dele, né? Momento de incerteza. Então muita gente que às vezes é um pouco ansiosa, né? Acaba não entendendo muito bem aí o que o Arthur Jorge quis dizer com isso,
Mas eu fui conversar com algumas pessoas para entender o contexto da situação e aqui eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. O momento é realmente de incerteza? É de incerteza, porque o Arthur Jorge recebeu proposta oficial com salários, vencimentos, projetos muito bons do exterior, salário maior do que ele ganha aqui no Botafogo, projeto também muito bom, né? E isso, claro, acaba fazendo com que o treinador não deixe de lado. O treinador vai olhar essa proposta e vai avaliar. Como ele disse, ele está focado no título da Libertadores, que já conseguiu, e focado no título brasileiro, que falta a gente vencer o São Paulo amanhã para confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Depois disso, ele diz no vídeo, na entrevista, que ele está aguardando o Botafogo, uma posição do Botafogo, do John Textor, para tomar aí a decisão de qual vai ser o futuro dele. Então, o momento é de incerteza realmente, porque o Botafogo não conversou com ele ainda. E eu pude conversar com algumas pessoas e soube que o John Textor vai conversar com o Arthur Jorge no Catar. Então, assim, a gente tem um jogo neste domingo, eles viajam para o Catar e lá no Catar já vai ter a reunião do John Textor com o Arthur Jorge para debater o futuro do treinador no Botafogo. O Botafogo deve oferecer uma valorização salarial para toda a comissão técnica, vai conversar sobre o ano que vem, sobre os objetivos, sobre os desafios, né? E se tudo der certo, se a conversa for muito boa, o Botafogo conseguir chegar ali mais ou menos no valor que o Arthur Jorge e o empresário dele acham suficiente, tem tudo para renovar. Tem tudo para renovar. A questão ele merece realmente uma valorização salarial, porque ele chega ao Botafogo vindo do Braga e o salário dele como treinador, claro, é alto, mas para os padrões do futebol, que tem salários astronômicos, não é tão alto assim. É alto para o nosso padrão, pessoas comuns, digamos assim. Mas para o futebol não é tão alto. Então, cabe sim uma valorização, ainda mais depois de ter ganhado uma Libertadores e estar em vias aí de ganhar um Campeonato Brasileiro. Eu acho que a valorização é normal e ele diz isso no vídeo. Não são só os jogadores que se valorizam, os treinadores também. Então, a partir dessa valorização, ele está recebendo propostas com salários maiores de outros clubes. E o Botafogo tem que agora sentar, conversar, vai fazer isso, né, lá no Catar, vai conversar com ele e tentar igualar a proposta, tentar cobrir propostas para que ele continue no Botafogo. Isso faz parte do jogo, faz parte da negociação. A única coisa é que talvez tenha saído no timing errado essa entrevista, porque assustou antes de um jogo decisivo. Neste domingo deu uma assustada na torcida, né? Uma parte da torcida, mas aí a gente trata aqui de correr atrás da informação e trazer para vocês. Beleza? Essa é a situação atual do Arthur Jorge. Vamos então falar do Jefinho rapidamente. É uma notícia do Thiago Franklin, parceiro, que traz a notícia que o Jefinho deve continuar no Botafogo em 2025, ele que está emprestado do Lyon para o Botafogo, né? Foi emprestado, 2024 não foi um ano muito legal para o Jefinho, conviveu muito tempo com lesões, jogou pouquíssimas partidas, né? Não passou de 20 partidas no ano, acabou fazendo alguns gols importantes, fez o gol, né, que classificou o Botafogo para as oitavas de final da Libertadores, um gol bem comemorado, digamos assim, contra o Universitário lá no Peru, lá na casa do Universitário. Então aquele gol deve ter sido ali o mais importante da temporada para o Jefinho, mas abaixo do que ele pode produzir, né? Abaixo da quantidade de jogos que se espera dele. Então ele continua no Botafogo, né? Essa é a notícia do TF para 2025 e eu acho que é realmente o normal, né? Nesse tipo de situação. Se por um acaso ele voltar a jogar bem aqui no Botafogo, conseguir jogar mais minutos no ano que vem, aí depois ele tem a chance de voltar lá para a Europa, né, onde ele estava. Não vai ser dessa forma que ele vai voltar para a Europa e jogar lá, não vai conseguir. Então primeiro ele tem que se recuperar, jogar aqui no Botafogo, se destacar aqui, para depois talvez voltar lá para o Lyon, onde ele tem contrato. Beleza? Jefinho então continua no Botafogo. Rapidinhas para vocês aqui e domingo, 4 horas da tarde, decisão Botafogo e São Paulo valendo o título do Campeonato Brasileiro. Próximo vídeo, pré-jogo para vocês. Análise, escalações, tudo sobre Botafogo e São Paulo. Um abraço, até a próxima.